Você já ouviu falar de um santo que carregou as chagas de Cristo no próprio corpo? Um homem que enfrentou dores inexplicáveis, perseguições e recebeu dons espirituais que desafiavam toda a lógica humana? Hoje, vamos mergulhar na vida de São Padre Pio, um dos maiores místicos da Igreja Católica. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre fé e espiritualidade. Agora, prepare-se, porque essa história vai tocar sua alma. No dia 25 de maio de 1887, em uma pequena vila no sul da Itália chamada Pietrelcina, nasceu Francesco Forgione, um menino que mais tarde o mundo conheceria como Padre Pio. Desde pequeno, ele demonstrava um espírito singular. Diferente de outras crianças, ele não se entregava às brincadeiras comuns da infância, mas preferia momentos de silêncio e oração. Desde os 5 anos de idade, começou a ter visões celestiais e enfrentou ataques espirituais que lhe causavam profundo sofrimento. Sua família, profundamente devota, compreendeu que algo especial se manifestava nele. Sua mãe dizia que Francesco frequentemente conversava com Jesus, Maria e seu anjo da guarda como se fossem amigos próximos. Com apenas 15 anos, seguindo esse chamado interior irresistível, ele ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, adotando o nome de Frei Pio. Porém, sua jornada não seria fácil. Desde o início, sofreu com doenças misteriosas que os médicos não conseguiam diagnosticar. Era como se seu corpo já estivesse sendo preparado para um grande sacrifício. Entre intensas orações e penitências, Frei Pio crescia espiritualmente. Seu amor por Cristo era tão profundo que ele oferecia suas dores em união ao sofrimento do Senhor. E foi nesse período de formação que começaram a surgir os primeiros sinais de que sua vida não seria comum. O chamado de Deus estava apenas começando, no dia 10 de agosto de 1910, sob os abóbadas sagradas da Catedral de Benevento, Francesco Forgione, agora Padre Pio, ajoelhou-se diante do altar, selando sua entrega total ao sacerdócio. Naquele momento, um mistério grandioso envolveu sua alma, o peso do sacrifício e a glória da cruz se entrelaçavam em sua vocação. Seu coração ardia pelo chamado divino, mas sua carne era frágil, marcada por dores que, desde a juventude, o acompanhavam como uma sombra silenciosa. Seus superiores observavam com atenção aqueles fenômenos místicos, ao mesmo tempo que enfrentavam a incerteza diante do inexplicável. Apesar das tribulações, Padre Pio não cessava de oferecer-se a Deus, desejando apenas cumprir sua vontade. Os dons da bilocação, da leitura das almas e das visões começaram a se manifestar com mais frequência, tornando-o uma figura cada vez mais envolta em mistério. Em 1916, um novo desígnio divino o chamou a deixar Pietrelcina. Foi transferido para o convento de San Giovanni Rotondo, um lugar solitário e austero, onde a providência havia preparado um cenário de grandes provações e milagres. A pequena cidade, encravada entre montanhas áridas, tornava-se, sem que ninguém suspeitasse, o epicentro de um dos maiores testemunhos de fé do século XX. E foi ali, entre os muros silenciosos do convento, que algo extraordinário começou a acontecer. A madrugada de 20 de setembro de 1918 marcaria para sempre a vida de Padre Pio. Enquanto rezava em êxtase diante do crucifixo no coro da pequena igreja de San Giovanni Rotondo, um fenômeno extraordinário se manifestou. As chagas de Cristo se imprimiram em sua carne, sangrando incessantemente. A dor física era intensa, mas nada comparado ao peso espiritual que aquele mistério traria consigo. O jovem frade capuchinho, já experimentado na escola do sofrimento, compreendeu que sua vida seria, a partir de então, um altar de expiação silenciosa. A notícia se espalhou rapidamente. Fiéis acorriam de todas as partes, ansiosos por ver o homem que portava as marcas do crucificado. Muitos buscavam consolo e cura, enquanto outros, movidos pela incredulidade ou pelo desejo de desacreditar o fenômeno, aproximavam-se com olhares desconfiados. A Igreja, cautelosa diante de fenômenos místicos, iniciou uma série de investigações para averiguar a autenticidade dos estigmas. Médicos, teólogos e superiores religiosos analisaram as chagas, mas nenhum diagnóstico humano foi capaz de explicar sua origem. Com o aumento da devoção popular, surgiram também as provações. O Vaticano impôs severas restrições a Padre Pio, proibindo-o de celebrar missas públicas e confessar fiéis.
A ordem foi para muitos uma espada que rasgava seus corações, pois viam nele não apenas um sacerdote, mas um guia espiritual dotado de dons extraordinários. O frade, contudo, aceitou cada proibição com profunda humildade, submetendo-se à obediência irrestrita. Seus olhos não buscavam justificativas terrenas, mas permaneciam fixos em Deus, na certeza de que toda perseguição era uma participação nos sofrimentos de Cristo. Isolado e silenciado, ele encontrava refúgio na oração incessante. Suas mãos chagadas, ainda que impedidas de erguer o cálice em público, continuavam a elevar-se em súplicas secretas. Era no recolhimento do convento que sua alma ardia em sacrifício, oferecendo a Deus cada lágrima e cada gota de sangue derramada. Enquanto isso, o mundo, a vida de São Padre Pio foi marcada por sinais visíveis da graça divina, e entre eles estavam os milagres que ocorriam por sua intercessão. Desde cedo, os fiéis percebiam que aquele frade simples, de olhar penetrante e mãos feridas pelo mistério dos estigmas, não era um sacerdote comum. As curas milagrosas atribuídas à sua oração se multiplicavam, algumas instantâneas, outras ocorrendo gradualmente, mas sempre carregadas de um profundo sentido espiritual. Não eram apenas os corpos que encontravam alívio, mas também as almas que retornavam à graça de Deus, despertadas pela sua presença. Padre Pio possuía um dom extraordinário que impressionava a todos que se aproximavam de seu confessionário. Ele enxergava as almas com uma clareza incomum, percebendo pecados ocultos, intenções e até acontecimentos passados que nem mesmo os penitentes ousavam confessar. Essa capacidade de ler as almas não se manifestava como uma simples percepção humana, mas como um reflexo da própria luz divina que habitava nele. Quando alguém se ajoelhava diante dele, não bastavam palavras superficiais, era necessário um arrependimento sincero, pois Padre Pio, com firmeza e amor, conduzia os fiéis à verdadeira conversão. Milhares de pessoas atravessavam longas distâncias para ouvi-lo e serem tocadas por sua orientação. Em sua presença, os corações eram sondados, os medos dissipados e as almas encontravam um caminho seguro para Deus. Ele não era apenas um confessor, era um pai espiritual que carregava os sofrimentos de seus filhos espirituais como Cristo carregou a cruz. Seu olhar ardia em compaixão e zelo, muitas vezes repreendendo com palavras duras, mas sempre motivado por um amor ardente pelas almas. À medida que sua fama crescia, multidões de peregrinos se dirigiam a San Giovanni Rotondo, formando filas imensas para receber sua bênção. Muitos saíam dali renovados, convencidos de que haviam encontrado um santo vivo. Mas com esse reconhecimento, vinham também desafios e provações. A dor humana sempre foi uma ferida aberta no coração de Padre Pio. Desde jovem, ele testemunhava o sofrimento dos humildes camponeses de sua terra natal, muitos dos quais morriam sem assistência médica, entregues à vontade de Deus sem nenhum alívio terreno. Seu coração, abrasado pelo amor divino, compreendia que a verdadeira compaixão não consiste apenas em rezar pelos enfermos, mas em aliviar-lhes as dores com as mãos da caridade. Foi essa convicção que plantou nele o sonho de erguer um hospital onde os doentes não fossem apenas tratados, mas amados. Um lugar onde a medicina e a fé se encontrassem, onde o espírito fosse cuidado junto ao corpo, e onde cada enfermo fosse visto como o próprio Cristo sofredor. Assim nasceu a ideia da Casa Alívio do Sofrimento, uma obra que não brotava apenas de sua mente, mas de seu espírito profundamente unido a Deus. O caminho, porém, foi árduo. O inimigo se levantou com força contra essa obra de misericórdia. A falta de recursos, as críticas e até mesmo a resistência de alguns dentro da igreja pareciam sombras ameaçadoras sobre o projeto. Mas Padre Pio sabia que, quando Deus inspira uma obra, ele mesmo remove os obstáculos. E assim, com paciência e fé inabaláveis, ele seguiu adiante. Doações começaram a chegar de fiéis tocados por sua missão. Médicos e benfeitores se uniram à causa. Em 5 de maio de 1956, o hospital foi inaugurado, tornando-se um refúgio para os que sofrem. Contudo, essa grandiosa realização teve um custo. O frade estigmatizado, já marcado pelos sofrimentos físicos e espirituais, começou a demonstrar sinais de cansaço profundo. Suas forças pareciam diminuir, mas sua alma permanecia firme. Na madrugada do dia 23 de setembro de 1968, aos 81 anos, Padre Pio entregou sua alma a Deus.
Suas últimas palavras, sussurradas com a ternura de um filho que retorna ao Pai, foram: Jesus, Maria. Seu semblante, antes marcado pelo sofrimento, serenizou-se, como se naquele instante contemplasse a glória do céu. O mundo chorava a perda de um santo em vida, mas os céus se abriam para recebê-lo. Seu funeral reuniu milhares de fiéis de todas as partes do mundo, uma multidão inconsolável, mas convicta de que aquele homem de Deus não os deixava, mas passava a interceder de um modo ainda mais poderoso. Sua fama de santidade crescia, impulsionada pelos incontáveis testemunhos de graças alcançadas por sua intercessão. A Igreja, reconhecendo a grandeza de sua vida e missão, iniciou o processo de beatificação. Em 2 de maio de 1999, São João Paulo II, que na juventude buscará a bênção do frade estigmatizado, declarou-o beato. 3 anos depois, em 16 de junho de 2002, na Praça de São Pedro repleta de fiéis, elevou-o à honra dos altares, proclamando São Padre Pio de Pietrelcina. Seu legado transcende o tempo, um homem que viveu para amar, sofrer e oferecer-se como vítima de Cristo pela salvação das almas. Sua vida é um convite à oração, à confiança irrestrita em Deus e ao abandono total à divina providência. Ele continua a guiar e sustentar aqueles que, com fé, clamam por sua intercessão. Obrigado por ter assistido até ao final. Não se esqueça de dar o like, comentar e subscrever, isso ajuda muito a espalhar a vida dos santos. São Padre Pio vos abençoe. Amém.